Olá, leitores! Tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para dar continuação à nossa leitura compartilhada da Divina Comédia. A gente está aí com um pequeno grande atraso aí na finalização desses vídeos, mas estamos chegando lá. Então, hoje a gente vai, é o vídeo de número 04 da leitura, na verdade é o quinto vídeo, porque o primeiro vídeo foi só de introdução, aí teve o vídeo 1, 2 e 3 da leitura realmente em si. Esse aqui hoje é o nosso quarto vídeo, e hoje a gente vai estar conversando sobre, a gente já está no Paraíso, né, o último livro da Divina Comédia. Semana que vem vai ser o nosso último vídeo da leitura compartilhada, e vamos achar aqui onde é que a gente está. Bom, a gente está aqui no livro do Paraíso, né? Então, aqui são os níveis, né? Os céus que a gente vai ter aqui no Paraíso, correspondentes a astros, né? Lua, Marte, Saturno, Mercúrio, né? E agora a gente está aqui, a gente está no primeiro céu, que é a Lua. Então, hoje a gente vai conversar sobre o canto 3 ao canto 21 do Paraíso. E semana que vem a gente vai estar finalizando. A gente começou o Paraíso no último vídeo, né? A gente entrou no Paraíso, tava lá o Dante com a Beatriz, e o Dante foi purificado no rio, esqueceu lá as suas falhas, né? As suas tristezas, e finalmente estava preparado. Então eles ascenderam ao paraíso, né? Ele transhumanou, né? Como se diz aqui no livro, e chegou lá no paraíso, estava conversando com a Beatriz, né? Então o que ele chama de primeiro céu, que no caso é o céu da Lua. Nesse céu da Lua ficam os espíritos que não cumpriram os seus votos. E aí, quando ele está lá conversando com a Beatriz sobre sombras lunares, não sei o que pra lá, chega Picarda. Picarda é nada mais, nada menos do que a irmã do amigão dele, o Forese Donati, lembra? Ali que do purgatório, né? Que ele encontrou com o amigo lá no nível lá da gula, né? Dos gulosos. Então ela é irmã do melhor amigo dele, o Forese Donati. E a Picarda tá lá porque ela chegou a entrar para um convento, ela fez votos e tudo, mas o outro irmão deles, o outro irmão da Picarda e do Forese, fez ela sair do convento, né, que ela já tinha feito votos, para casar por interesses políticos, né? Então ela, contra a vontade, ela foi tudo, e aí quando ela faleceu, ela ficou nesse céu aqui, que é o céu daqueles que não cumpriram os votos. E aí ela apresenta ao Dante, né, uma amiga dela, vamos dizer assim, né, que é a Constança. A Constança, ela era da família real de... Vamos lá, vamos botar o óculos agora, né, pra gente dar uma vez. Bom, a Constança era de uma família real e ela casou com Henrique VI, na mesma situação que a Picarda. Ela saiu do convento, foi obrigada a sair do convento para casar, e ela deu à luz ao Frederico II, que foi o último imperador romano, né, conhecido por Dante. E uma coisa que a gente vai ter aqui nesse céu, gente, o Dante vai estar sempre fazendo perguntas, algumas mais fáceis, algumas mais difíceis, algumas para Beatriz, outras perguntas para as pessoas que ele vai encontrar aqui. Nem sempre ele vai falar, porque ele vai ter vergonha, né, de fazer a pergunta, mas ele vai... Gente, desculpa a pele brilhando de novo, mais uma vez, Rio de Janeiro, 50 graus. Para não fazer muito barulho, eu tô aqui com o ventilador ligado aqui, bem fraquinho, mas tá muito calor, gente. Eu anseio, assim, desesperadamente pelo outono aqui no Rio de Janeiro, mas vamos continuar aqui. Então, ela tá lá com a amiga dela, com a Picarda, e o Dante vai estar fazendo perguntas o tempo inteiro, em todos os níveis daqui dos céus que eles vão passar. Ele vai estar sempre fazendo perguntas. Às vezes ele vai só pensar, mas como aqui
eles todos têm a mente de Deus e Deus sabe o que passa na cabeça de Dante, consequentemente eles sabem as perguntas, as dúvidas que estão passando na cabeça de Dante, né? E eles têm prazer em dar informação, em responder. Dante fica envergonhado, ele fala isso pra Beatriz, eu tenho vergonha. Mas a Beatriz fala para ele, você vê que os espíritos, as almas que ele cruza aqui, né? Os beatos, como ele chama aqui no livro, os beatos têm prazer em responder as dúvidas dele, em esclarecer as dúvidas dele, né? E aí ele pergunta aqui se elas não lamentam estar entre os beatos que estão mais longe de Deus, né? Porque é o primeiro céu. E aqui a gente vai ter, como a gente viu aqui no esqueminha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai ter 9 céus aqui, né? No esqueminha, né? Até chegar aqui, esse céu maior aqui, né? Como eles chamam? Que é o paraíso mesmo, né? Que é onde está Deus, né? Então a gente vai ter vários níveis, não sei se vocês estão conseguindo ver, vários níveis de céu. Então elas estão aqui nesse primeirinho aqui de baixo, tá vendo? E aí elas respondem que aqui no céu, no paraíso, né? Todas elas estão satisfeitas aonde elas estão. O nível de beatitude que eles falam, né? É o mesmo, elas estão satisfeitas em qualquer nível, né? Não existe assim, eu estou longe de Deus. Não, todos ali têm a mente de Deus, eles estão de uma forma ou de outra conectados, né? À presença de Deus em comunhão, né? E aí a gente parte pro canto 4, que também ainda é na Lua, né? E lá vem Dante com mais pergunta, né? Então a primeira pergunta que ele faz, ele pensa no caso da Picarda e da Constância, que foram tiradas à força, tinham feito votos, mas foram obrigadas a quebrar esses votos, porque elas foram tiradas à força do convento. E aí ele pergunta para Beatriz se essa violência alheia, né, já que elas foram obrigadas a fazer isso, se isso diminui o mérito delas. No caso, ele fala assim, o mérito de alguém, né? Isso diminui o mérito de alguém. E aí tem toda uma discussão em versos, e a Beatriz responde sim. Por quê? Porque elas poderiam ter levado a fé delas até as últimas consequências, os votos dela até as últimas consequências. Elas poderiam ter se recusado a ir e ver até onde isso iria levá-las. Se levasse até a morte, né? Paciência, né? E aí a gente vai para o canto 4. No canto 4, a gente ainda está na Lua, né? E aí a Beatriz, nesse caso, responde a segunda pergunta do Dante, que toda alma retorna à estrela da qual proveio depois da morte, porque ele leu isso num trabalho de Platão chamado Timeu, né? De Platão, que Platão fala isso, que as almas elas já preexistiam nas estrelas, né? Nos astros, que elas se encarnam, depois quando elas desencarnam, que elas voltam para esses astros. Mas isso bate direto com a doutrina cristã, né? Que morreu, vai para o paraíso. E a resposta da Beatriz é que todas as almas estão no empíreo, que é o céu, né? E que gozam da beatitude, todas elas já estão ali diante de Deus. Coisa interessante aqui, informação interessante, a gente aqui está ainda aqui no primeiro céu, né? No primeiro ciclo, mas cada vez que a gente for subindo, que eles forem sendo elevados ao próximo céu, a Beatriz vai ficar mais bonita, mais luminosa, mais maravilhosa, né? E o Dante não consegue deixar de olhar para ela, ele está o tempo todo olhando para ela. Aí a gente vai para o canto 5, ainda na Lua, e aí a gente vai já passar para o segundo céu, que é o céu de Mercúrio. No canto 5, o Dante vai perguntar se existe a possibilidade de compensar um voto descumprido com o oferecimento de um bem. E aí cabe uma explicação, quem leu, por exemplo, O Nome da Rosa vai saber do que eu estou falando, que lá na Idade Média, lá naquela época, né, a igreja vendia perdão para os pecados, né? E até se baseava nisso na própria Bíblia, vamos dizer assim, porque existe no Antigo Testamento, para quem é leitor da Bíblia ou já leu a Bíblia, né, sabe que se levava no templo pombinhas, carneirinhos, né, rolinhas, né, para oferecer pelos pecados. Mas
de acordo com o meu entendimento bíblico, o que tinha isso, o que era isso aí? Não era, primeiro, não era uma troca de favores, não era dinheiro, não eram bens, eram animais que eram oferecidos como forma de oferenda para ser perdoado. E na verdade, nisso de sacrificar um animal perfeito, que sempre para sacrifícios naquela época tinha que ser animais perfeitos, sem defeitos, sem mácula, já estava a representação do Cristo, né? O Cristo, aquele que não cometeu pecado, aquele que não tinha mácula e que viria salvar, trazer a salvação, né? E traria o perdão, o sacrifício dele traria o perdão dos pecados. Então, na Bíblia, a referência é dessa forma, não é? Já a Igreja Católica desvirtuou isso, né? E trocou isso por bens, né? Por bens, por dinheiro, por objetos, né? Então isso era uma prática comum na época, né? Era regular, né? E aí o Dante queria saber se um voto descumprido poderia ser pago, né? E a resposta da Beatriz é que não. A Beatriz fala assim, olha, o voto oferece a Deus o maior bem do homem, que é o livre-arbítrio. Quer dizer, quando você faz um voto de livre e espontânea vontade. Por isso nada pode compensá-lo, né? E aí eu queria ler para vocês aqui os versos que eles estão falando sobre isso, né? Quem está acompanhando aqui a leitura já sabe que eu estou lendo aqui nessas duas versões, essa aqui da Martin Claret e essa edição de bolso da Editora 34. No vídeo número 1 de introdução aqui da nossa playlist da Divina Comédia, tem todas as referências de livros que eu usei, pré-leituras que eu fiz, a biografia do Dante. Então, quem quiser saber melhor, mais detalhes, dá uma olhadinha lá, que eu tenho os links da Amazon lá para esses livros também, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, aqui, olha, na página, vamos lá, 520. Gente, eu vou tentar fazer esse vídeo mais curto possível, mas é muito assunto aqui que o Dante trata aqui nessa Divina Comédia, gente. Eu fiquei muito feliz de ter optado por fazer essa leitura compartilhada, porque uma resenha é muito complicado de fazer sobre isso, só uma resenha. Então vamos lá, aqui dos versos 28. A Beatriz fala assim, olha: porque ao firmar o homem com Deus um pacto, daquele dom é feito o sacrifício, que acima eu disse, e é feito nesse ato. Seu suprimento então seria fictício, porque o valer-te do já dispensado seria no dolo buscar benefício. Do principal estás ora informado, mas pois que a igreja maiúscula, né, nisso da dispensa, o que é meu dito soa desencontrado. Então é isso, né? Então ela tá falando que não tem, a igreja faz isso, mas não tem validade, né? E aí, depois de responder essa pergunta, eles ascendem para o próximo céu, que é o céu de Mercúrio, né? Nesse céu de Mercúrio ficam os ambiciosos, mas aí você fala, Patrícia, né? Os ambiciosos não estavam lá atrás, nos outros no purgatório, no inferno, né? Sim, mas aqui os ambiciosos se trata daquelas pessoas que fizeram bem, mas fizeram esse bem já em olho assim em receber reconhecimento, honras por esse bem, né? E aqui nesse bem ele vai encontrar com o imperador romano Justiniano, né? Que vai falar sobre a sua época, o seu tempo, vai falar, enquanto nesses versos aí ele está falando sobre sua época, o seu tempo, ele vai falar um pouco sobre a origem do Império Romano, né? E ele vai falar sobre a águia romana, né? Que a águia simboliza o Império Romano, e ele fala na transformação dessa águia que simboliza o Império numa ave que simboliza a pessoa de Deus, né? E aqui nessa parte aí, nesse canto 6, né? Que é onde está o céu do Mercúrio agora, que a gente está desenvolvendo o céu do Mercúrio, o Justiniano vai fazer, durante todo o relato dele, né? Muitas citações históricas, mitológicas, bíblias. É bastante rico, gente, é bastante rico, sabe? É muita referência. Se eu soubesse, eu teria deixado para ler essa Divina Comédia um pouco mais para frente, para fazer umas outras pré-leituras, sabe? Sobre mitologia, as Confissões de Santo Agostinho, várias coisas que ele traz muito isso aqui para dentro
da Divina Comédia, dos versos dele, né? Outra coisa interessante, duas observações, né? Cada vez que eles ascendem de um céu para o outro, né? Eles vão perdendo um pouco mais a forma humana, né? Eles vão virando seres, assim, de luz, no caso, não do Dante, mas dos beatos que já estão lá, né? E em todo nível vai ter danças, vai ter louvores, né? Vai ser sempre acompanhado de danças e louvores. Quem vem falar com ele sai de um ciclo desse de dança, de louvor, para vir conversar com eles. No canto 7, o Justiniano se afasta, volta lá para o grupo dele, né? E aí a Dante pergunta, né? A razão que levou a Deus de escolher esse modo de redimir a humanidade do pecado original. No caso, né? É trazer Jesus Cristo, né? Sofrer, morrer por nós. E aí a resposta é a seguinte, que existia duas formas, né? Ou pela justiça ou pela misericórdia, né? E Deus escolheu a misericórdia com justiça, a justiça com misericórdia, né? E aqui estão os trechos mais bonitos que eu encontrei até agora, né? Da Divina Comédia. Os versos mais lindos que tá aqui, eu vou ler aqui para vocês, porque essa parte aqui é muito linda. Página 535. 535. Eu tô lendo nessa versão aqui porque ela é mais fácil de manusear, mas também tá muito bonito aqui na versão da Martim Claret, tá, gente? Fala assim, do verso 16. Eu até botei, um coração aqui. Pouco meu modo suportou Beatriz. Bom, peraí. E começou a Beatriz. Bem pude perceber como justa vingança, justamente, ser vingada não podes conceber. Mas eu vou esclarecer logo a tua mente. E escuta bem minha palavra, que há de grande doutrina te fazer presente. Por não ter suportado a sua vontade, freio nenhum, o homem que não nasceu, danando a si, a sua posteridade, no caso aqui ela está se referindo a Adão, tá? Todo danou, que enfermo então jazeu, toda a humanidade, né? Séculos muitos no erro maior, até que ao verbo com maiúscula, descer aprazeu. Onde a natura com N maiúsculo, que de seu feitor se havia afastado, uniu a sua pessoa com um ato só do seu eterno amor. Daí, ora vejas o que se arrazoa. Essa natura ao seu feitor unida, qual foi criada, foi sincera e boa. Mas por si própria fora ela banida do paraíso por ter se afastado da via da verdade e da sua vida. E assim o castigo pela cruz optado, se reporta a natura assumida, foi em seu ato bem justificado. E assim foi injusta a injúria cometida, se olharmos para a pessoa que lá sofreu, pela natura a ela conferida. Fatos diversos o ato promoveu, agradou a Deus e aos judeus uma morte, e abriu-se o céu quando a terra tremeu. Não deve então te parecer tão forte quando se diz que uma justa vingança vingada foi por uma justa corte. Gente, eu achei tão lindo esse trecho, tão lindo, né? Eu sou uma pessoa cristã e nossa, eu achei muito lindo essa parte aqui, como Dante descreveu. E olha que a gente está lendo ainda na tradução, né? Mas eu achei essa tradução muito bacana. Aí a gente vai para o canto 8, que é o terceiro céu, céu de Vênus. E aí tem as almas que sofreram a influência do amor. E aqui a gente vai ter algumas pessoas vindo conversar com Dante. O primeiro deles é Carlos Matel, um amigo de Dante, filho do rei Carlos II d'Anjou, Carlos d'Anjou, né? E esse amigo dele, Carlos Matel, seria o suposto rei da Hungria. Ele foi nomeado, mas ele nunca assumiu o posto. Ele morreu antes. Eu acho que ele teve que ir para uma guerra e acabou falecendo ainda antes de assumir o reinado dele. E esse Carlos Martel, ele casou com Clemência, que era da família real de Habsburgo, né? Eu achei isso uma curiosidade, já que a gente tem na história do Brasil também o casamento da Leopoldina, né, com Dom Pedro, que era Leopoldina de Habsburgo também, né? Aí os fatos se cruzando, né? Aí a gente vai para o canto 9, ainda no terceiro céu de Vênus, né? O Carlos Martel faz algumas previsões aí para o futuro. E aí aparece também Cunisa
da Romano, que era da família de um tal de Zelino III, que diz que era o cão chupando manga. E também Folco de Marsella, que começou a vida como um trovador e depois assumiu, acho que depois da morte da esposa dele, ele foi para resolveu abraçar a fé cristã e chegou até ser um bispo, né? O que esses homens têm em comum? Sofreram por amor, né? Vamos dizer que foi isso, né? E aí a gente vai para o canto 10, que é o quarto céu, que é o sol, que é dos espíritos sapientes, né? Os sábios lá, né? E aí nesse círculo, as almas giram em torno, né? Fizeram um círculo em torno de Dante e Beatriz, e são 12 espíritos, né? E entre esses espíritos está nada mais, nada menos do que o rei Salomão. E aí desse círculo sai uma alma, que é São Tomás de Aquino, né? Que era um dominicano, um frei dominicano. E já nesse ponto aqui no quarto céu, o Dante só consegue distinguir as almas pela luminosidade, né? Já não tem mais essa forma humana, assim, completa, né? Aí a gente vai para o canto 11, ainda no quarto céu, né? E aí São Tomás de Aquino vai conversar um pouco com Dante, ele vai falar sobre São Francisco de Assis, né? Que criou a ordem franciscana. E fala também sobre os frades dominicanos, que são da ordem dele, né? Do São Tomás de Aquino, né? Aí eu anotei aqui para eu ler a observação que tem na página 674. Aí as observações, os melhores comentários estão aqui, viu, gente? Nessa aqui da Martim Clary. Vamos lá, 674. Aqui, olha, falando um pouquinho sobre o São Francisco de Assis, né? Porque aqui nesses versos aqui do canto 11, São Tomás de Aquino vai falar de toda a vida do São Francisco de Assis, né? E aí, só pra gente aqui se situar, né? Fala assim: em 1207, Francisco deu todo o dinheiro obtido, a gente tá esse Francisco que é São Francisco de Assis, tá? Deu todo o dinheiro obtido na venda de panos e de um cavalo para a restauração da igreja de São Damião. Seu pai, Pietro Bernardone, enfurecido, levou à presença do bispo, querendo que o filho renunciasse à herança. Francisco não só renunciou publicamente aos seus bens, mas tirou suas vestes e as entregou ao pai. Isso ocorreu quando Francisco tinha apenas 25 anos. Por isso, os versos anteriores dizem que do nascente este sol pouco distara, quando deu as primeiras mostras da sua virtude. No discurso de São Tomás, aqui realizado, né, nesses versos, a renúncia de Francisco a seus bens é representada como um casamento com a pobreza, né? Então achei interessante, né, curiosa essa informação sobre a vida do São Francisco de Assis. E aí vem Dante com as perguntas, né? Primeiro ele faz uma pergunta sobre a ordem dominicana, relacionada aos versos lá, né, onde o São Tomás de Aquino fala, e, quer dizer, no caso São Domingos, né, que fundou a ordem dominicana, e ele tem uma outra pergunta sobre a sabedoria de Salomão, né? Aí o São Tomás de Aquino, primeiro ele vai responder a pergunta sobre... mosquito aqui, perdão, gente, o mosquito apareceu aqui. E ele fala da ordem de São Domingos, porque ele coloca lá né, fala dos freis, dos frades que se desvirtuaram, né? E aí fala que conforme foi passando o tempo, a ordem dos dominicanos, né, eles pararam de seguir os preceitos de São Domingos e começaram a buscar bens terrenos, né? E aí eles se desvirtuaram daquilo que era a fé cristã, que eram os preceitos da igreja e da ordem deles, né? E a pergunta sobre a sabedoria de Salomão vai ser vista mais para frente. Aí agora a gente chega no canto 12, ainda no quarto céu, né? O sol, dos espíritos sapientes. Aí em volta daquela coroa de 12 espíritos aparece uma outra coroa, né? Com mais 12 espíritos, né? De beatos. E dessa coroa vai sair para conversar com eles um frade, né? Padre franciscano, que é o São Boaventura, né? E aí são versos que vão exaltar São Domingo, fundador da ordem dominicana, e falar sobre a vida de São Domingo, assim como São Tomás de Aquino falou da vida de São Francisco de Assis. No canto 13, ainda no quarto céu,
São Tomás responde a dúvida de Salomão, porque em um dos versos lá atrás, no canto 10, ele vai falar assim: não surgiram um segundo, se referindo a Salomão, e Dante queria saber o que era isso, né? E ele fala, isso está na Bíblia, né, que quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria que ele desse a ele, né, Salomão podia ter pedido qualquer coisa a Deus, ele pediu sabedoria para julgar e para reinar, né? E que Deus ficou tão feliz com esse pedido que Deus falou, é bíblico, né, que ninguém mais teria tanta sabedoria quanto Salomão. Então é isso que quer dizer o verso, né? Não surgirá um segundo igual a Salomão em relação à sabedoria, né? Aí a gente vai para o canto 14, a gente vai para o quinto céu, em Marte, mas antes da gente chegar lá, tem mais uma pergunta de Dante que é respondida, que é sobre a luz que envolve todos os beatos, né? Que se eles vão estar sempre brilhando desse jeito, e se quando Jesus Cristo voltar, que for para o paraíso assim, definitivo, né? Se vai continuar brilhando desse jeito, né? E como é que os olhos vão conseguir suportar tamanho fulgor, né? E aí ele fala que as pessoas também vão ser transformadas, os órgãos vão ser transformados, eles vão ter capacidade, né? Eles vão estar fortes o suficiente para suportar toda a luminosidade, que até nesse caso vai ser maior ainda, né? Então, o que mais? Agora a gente já está em Marte, né? É o quinto céu. E em Marte, isso é o que... sim, vai ter uma cruz grande com a imagem de Cristo, e no braço de uma ponta outra do braço, nos braços de Cristo, vão ter luzezinhas que vai corresponder aos mártires e aos combatentes pela fé, né? Essa cruz, como todo o resto, é extremamente luminosa, né? E tem um canto, tem um louvor acontecendo ali muito lindo, e Dante fica tão encantado com esse canto que ele até esquece de olhar para Beatriz, né? Então a gente está agora em Marte, e aí quem vai chegar aqui também é um momento muito especial aqui dentro do paraíso, né? Que quem vai sair do bracinho lá, das luzes do bracinho de Cristo e vir falar com Dante, porque essas luzes são os espíritos, né? É nada mais, nada menos que o trisavô dele, né? O Cacciaguida, né? É o trisavô de Dante. No primeiro momento ele vai lá conversar, ele não se apresenta, ele não fala quem é, começa a conversar, mas depois Dante descobre, né? Depois ele fala. E aí vão ter versos aqui, a gente já tá no canto 15, tá, gente? É o canto 15. Ele vai falar dos antigos costumes de Florença, né? De sua vida. E ele fala que foi através do filho dele, né? O filho do Cacciaguida, né, que foi bisavô de Dante, que vai vir o sobrenome Alighiero, né, que vai virar depois Alighieri, né? E aí a gente vai para o canto 16, ainda em Marte, onde Dante faz mais perguntas, né? E essas perguntas aí ele quer saber da vida do trisavô, os ascendentes dele, como é que foi a infância, a juventude, como é que era Florença naquela época, né? E aí a gente vai para o canto 17, ainda em Marte, que Dante pergunta sobre as profecias que ele recebeu sobre o futuro dele, quando ele estava lá no inferno, que a gente viu, né? Uma opção de gente fazendo profecia para Dante, quando estava no purgatório, né? E a resposta para essa pergunta aí é que essas previsões aí que o pessoal deu para ele, né? Que como ali eles estão, né, já além da vida, eles têm acesso à mente de Deus, e todas essas situações estão na mente de Deus, né? Então eles conseguem fazer essas previsões porque eles têm acesso ao que Deus está pensando sobre isso, né? E a outra coisa que Dante perguntou aqui, né, que ele falou pro avô dele, né, que tudo que ele está vendo aqui, né, no inferno, no purgatório, no paraíso, ele vai escrever, para ele relatar isso, né? É para ele transformar isso tudo no poema, né? E ele fala assim, bom, mas se tudo que eu ouvi eu colocar no papel, eu vou estar ganhando muitos inimigos, né? E eu quero que o meu trabalho seja divulgado, e aí vai ter barreiras para divulgação do meu trabalho. Mesmo assim, eu devo escrever? E a resposta foi óbvia, né? Sim, você deve escrever porque você deve falar sempre a verdade.
E aí tem uma observaçãozinha aqui, para eu ler aqui a página 734, vamos ver o que tem nessa observação da 734. Falando um pouco sobre o exílio de Dante, já que ele fez aqui, né? Ele queria saber sobre as profecias sobre o futuro exílio dele, que no caso já era, né? Quando ele escreveu isso já era fato consumado, mas aqui é uma coisa que não tinha acontecido ainda, né? E fala assim, olha: não são claras as notícias sobre os primeiros anos de exílio de Dante. De 1302 a 1307, os brancos tentaram diversas vezes. Quando ele fala brancos, os guelfos brancos, eram facções políticas, né? Os brancos tentaram diversas vezes entrar em Florença, mas sempre fracassaram. Sabe-se com certeza que Dante participou da primeira tentativa e é provável que ele tenha participado também da segunda. A terceira tentativa, chamada Batalha da Lastra, ocorrida no verão de 1304, terminou em uma grave derrota para os brancos. Ao que parece, Dante teria tentado dissuadir seus companheiros de tal empresa, mas foi acusado de pusilanimidade e traição. Com isso, ele teria rompido definitivamente com eles. Entretanto, é difícil dizer com certeza, porque os companheiros de Dante são chamados de ingratos, loucos e maus, aqui ao longo do poema, né? Então, é isso. Aí a gente vai para o canto 18, a gente agora chega no sexto céu, o céu de Júpiter, né? Mas ainda em Marte, né? Aqui no canto 18, o Catiaguida, né? Vai, antes de ir embora, nomear todos aqueles que estão no círculo ali, na cruz, né? As luzes que estão ali, né? E depois que ele nomeia, ele volta para a cruz. Aí eles são, né, levados ao sexto céu, que é o de Júpiter, né? Que é o céu dos justos, né? E ali no céu dos justos, as almas, os espíritos vão estar formando letras, vão estar formando uma frase em latim, se eu não me engano. E a última letra que eles formam é um M, que é meio tipo no formato de uma águia, né? E aí tem algumas representações para isso, né? A águia era o símbolo do Império Romano. E essa letra M, né, em formato de M, essa água em formato de M, também quer dizer monarquia, pode significar monarquia, né? A águia é a representação do Império Romano, que também, né, tem o imperador lá. E Dante era a favor do Império, tanto é que ele fez um trabalho, acho que é Monarquia, que se chama, falando só sobre isso, defendendo a monarquia, né? E aí a gente vai para o canto 19, o sexto céu ainda de Júpiter, né? Essa águia luminosa, que é formada por espíritos, ela vai criar uma voz, mas não várias vozes, apesar de ser vários espíritos formando essa águia, vai ser uma voz só. E aí a explicação que eu tive para isso é que essa voz que vai falar com Dante, perdão, é como se fosse a justiça, porque a justiça de Deus é uma só, né? E ela vai responder uma dúvida de Dante. A dúvida de Dante é o seguinte: possibilidade de salvação sem fé cristã, apesar das boas obras, né? Então ele está se referindo àquelas pessoas que foram boas, mas não conheceram a Cristo, né? E a resposta para essa pergunta, gente, aqui no canto 19, eu não entendi. Eu não entendi nos versos e eu não entendi nas explicações que eles deram para isso nos comentários também, né? Nos comentários, eu vou ler os comentários que tinha sobre a resposta para essa pergunta nas duas versões que eu tenho aqui, da Martin Claret e da editora 34. Na editora 34 fala assim: a razão não é capaz de compreender os mistérios da justiça divina. E na da Martin Claret fala assim: ao distribuir seu verbo, e esse verbo com maiúscula, eu não sei se ele, aqui, eu entendo que aqui ele está se referindo ao Espírito de Deus, né? Deus não pode fazê-lo sem cuidar de que ele não fosse excessivo, quer dizer, essa distribuição fosse excessiva. Não entendi, gente. Se vocês entenderam aí, por favor, coloquem aqui nos comentários, né? Porque aqui é uma leitura compartilhada exatamente para isso, para a gente trocar uma ideia, né? Então eu quero muito que vocês comentem aí embaixo. E aí a gente vai para o canto 20, que é o céu, ainda no céu de Júpiter, né? A águia canta um hino, nomeia os espíritos que estão formando ela, né? Que são os espíritos mais elevados, né? E entre aí esses espíritos que estão formando a águia, a gente vai ter nada mais, nada menos que Davi, né? Davi da Bíblia, o rei Ezequias, que também era um descendente de Davi,
e o imperador romano Trajano, né? E aí lá vem Dante com mais uma pergunta, né? Dante não entende como Trajano e Rifeu, que era um outro que estava formando lá a Águia, que foi teoricamente um defensor de Troia, e a gente volta para a mitologia, né? Que eram pagãos, podem ter sido salvos, né? E a resposta é que ambos se tornaram cristãos, né? Então, a explicação, tá, gente? Dentro da lógica do Dante foi essa aqui, a explicação que ele deu dentro do poema, né? Que Trajano foi trazido do limbo para a terra, onde adquiriu fé, onde foi salvo, né? Teve a oportunidade de ouvir a palavra e ser salvo. E que Rifeu foi salvo pela graça direta de Deus, através do batismo em uma fonte secreta. A explicação é essa. Aí a gente vai para o canto 21, que é o último canto dessa nossa meta de leitura, né? Aqui nesse vídeo, que é o sétimo céu, onde eles chegam ao sétimo céu, o céu de Saturno, que são os espíritos contemplativos, né? Beatriz não pode nem mais sorrir, porque se ela sorrir, o fulgor do riso dela é tanto que Dante não vai conseguir mais olhar para ela, né? E aí, nesse céu de Saturno, eles veem uma escada de ouro, assim, altíssima, né? Com espíritos descendo, né? E aí, traça-se um paralelo, de novo, com a Bíblia, né? Com a escada que Jacó viu quando ele estava fugindo lá do irmão dele, estava sozinho lá no meio do deserto. Uma escada indo até o céu, né? Então, aqui nessa escada de ouro altíssima, os espíritos estão descendo. E aí vai vir um espírito falar com Dante, que é o de Pedro Damião, que foi um cardeal, né? E aí vem a pergunta de Dante, né? Por que nesse céu não tem mais dança, não tem canto, né? E a resposta é que os sentidos mortais de Dante não aguentariam mais a intensidade do som, assim como não aguentariam mais o sorriso, o fulgor do sorriso da Beatriz, né? E aí, fechando aí esse canto, de repente houve-se uma comoção, houve-se um grito generalizado, coletivo, e o grito é tão alto que Dante não resiste, né? Aí o que quer dizer esse não resiste, né? Vamos esperar para a nossa próxima meta para a gente descobrir. Tá bom, gente? Então, passamos aqui do canto 3 ao canto 21, aqui do Paraíso. Semana que vem, eu acredito que no meio da semana que vem, a gente vai estar lançando aí o último vídeo aqui da nossa leitura compartilhada. E eu tenho a intenção de, no último domingo do mês, estar liberando para vocês aqui a resenha da nossa Divina Comédia. Gente, tem sido uma baita de uma experiência, né? Eu não vou falar muito aqui, mas tem sido uma baita de uma experiência. Ainda mantenho o meu favoritismo pelo primeiro livro da Divina Comédia, pelo Inferno, mas tem sido uma viagem muito interessante, né? Muito interessante pela mente, pela mitologia, pela astronomia, pela astrologia, pela fé cristã da época, pela história. Tem sido algo muito rico, né? Passear aqui pelo paraíso, aqui com Dante e com a Beatriz. Deixem nos comentários para mim o que vocês estão achando da leitura, se vocês gostaram, não sei se vocês todos já terminaram, se vocês estão acompanhando aqui junto comigo a leitura, conforme eu vou liberando os vídeos, apesar de a gente estar atrasado. Comentem aí como é que anda e semana que vem a gente completa aqui a nossa leitura compartilhada. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu fico muito feliz aí de vocês estarem curtindo aí esses vídeos, estarem participando. Quero ver se a gente faz alguma outra leitura compartilhada igual agora nesse ano de 2024. Vou escolher alguma coisa especial aí. Me digam aí se vocês têm algumas sugestões, né? Quem sabe vocês podem sugerir alguma coisa aí pra gente estar lendo aí e fazendo os vídeos aí em 2024. E é isso, não deixe de deixar o seu curtir, tá bom? E até semana que vem com o nosso último vídeo aqui da leitura. Tchau, tchau!